ouvi atentamente aqui os reclames, ou as manifestações aqui dos membros do governo. O deputado Lindbergh, daqui a pouco, falou que era loucura aprovar isso aqui. Isso aqui que é loucura? Loucura é nós termos um presidente da República condenado em todas as instâncias por corrupção, formação de quadrilha, e ser depois privilegiado com habeas corpus, que sai na frente da fila de todo mundo, na frente de todo mundo, para ser solto e depois tem os seus processos anulados por causa do CEP, do endereço onde os iluministros achavam que deveria estar sediada a discussão do seu processo criminal. Loucura é termos acusados de receber propina de várias empresas, inclusive da Odebrecht, agora sendo inocentados ou tendo seus processos arquivados por ministros da Suprema Corte e depois virem aqui na Câmara com absoluto conflito de interesse defender esses mesmos ministros, entre aspas, que na verdade são políticos e, pior do que isso, são muitos deles juízes que estão utilizando da toga para beneficiar o crime organizado, inclusive aqui na política brasileira e no parlamento. Loucura é ver um delator que confessou os crimes cometidos, milhões de reais desviados, e não só um delator, mas vários delatores, terem também seus processos anulados e agora começam a receber o dinheiro do roubo de volta. E aí, os errados somos nós que estamos denunciando essas barbaridades do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos para botar de volta um ladrão na presidência da República. Ladrão, quadrilheiro, corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva. E depois quem fala isso que é processado? Honestos são presos e bandidos são soltos. E aí tem que ouvir aqui gente que foi delatado por empresário que diz que pagou propina e depois é deputado, é senador, dizendo que é honesto, dizendo que nós somos os errados. Ah, pelo amor de Deus! Tô falando alguma mentira aqui? Senhora Presidente, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é crime de lesa pátria. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é ataque à democracia, é benefício aos corruptos. Eu não tenho medo nem receio daquilo que eu falo. A Constituição me garante. Alguém me perguntou se eu tenho seguro contra as coisas que eu falo. Tem a Constituição. E se agirem contra a Constituição, errados estão eles. Este projeto sequer é necessário. Pois vejamos, aqui diz que se o Supremo Tribunal Federal exorbitar do seu adequado exercício da função jurisdicional, inovando o ordenamento jurídico com norma geral e abstrata, esta norma poderá ser sustada pelas casas legislativas por um quórum altíssimo. Mas vem cá, nós estamos botando na Constituição, sabe o quê? Uma forma de desfazer legislações criadas pelo Supremo. Nós aqui estamos admitindo que o Supremo cria legislação, norma geral e abstrata, deputado Lafayette. Mas essa é função do Supremo? O Supremo não tem essa capacidade de inovar, criando norma geral e abstrata. Não tem. Jurisprudência é uma coisa,
decisão jurídica, sobre lei existente, sobre preceito constitucional, norma que precisa depois ser respeitada por todas, criadas, mas repito, por jurisprudência e decisão de magistrados, mas não inovar no arcabouço geral, legal, perdão, porque isso é função de deputado, de senador eleito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nos dá aqui o privilégio de representá-lo, nos dá a oportunidade de decidir sobre o que é bom e o que não é bom. Às vezes erramos, às vezes acertamos. É da democracia. E quando erramos, há a possibilidade do Congresso desfazer o erro com ulteriores discussões de novos projetos de lei. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar ou inovar criando norma geral e abstrata. Não cabe. Não é função do Supremo Tribunal Federal. Aqui estamos apenas devolvendo, mais uma vez, como fizemos na PEC 8, ao povo que lhe é de direito, a democracia, a capacidade de se sentir representado por deputados e senadores em quem o povo votou. Ministros do Supremo Tribunal Federal não têm voto nenhum do povo brasileiro. Não estão lá para isso. E não deveriam estar tratando de criar novas legislações. Foi também a leniência do Congresso Nacional com isso por muitos anos que nos trouxe a essa situação. É a hora agora da reação. E é por isso que nós aqui somos favoráveis a essa proposta de emenda à Constituição Federal 28, deputado Reinaldo Stefanes. Parabéns pela coragem de enfrentar o tema. Parabéns, deputado Luiz Felipe de Orleans em Bragança, pelo seu relatório. Igualmente por incluir a questão das medidas cautelares de natureza civil ou penal, porque hoje um ministro de Tribunal Superior, não só do Supremo, pode dar uma cautelar sozinho e não tem referendo nenhum, e da forma como a justiça está hoje politizada e perseguindo politicamente, não é nada correto que não haja prazo e que não haja pelo menos o referendo dos pares. Mas repito, essa PEC aqui seria desnecessária se o Supremo Tribunal Federal não estivesse abusando das suas prerrogativas. Seria absolutamente desnecessária se o Supremo Tribunal Federal exercesse de fato justiça nesse país e não política. Muito menos se o Supremo Tribunal Federal não estivesse mancomunado com suas decisões, com o crime organizado e com o maior ladrão da história da República desse país, com o maior ladrão que já ocupou a presidência no passado e que, lamentavelmente, por força e por obra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, está de volta ao Palácio do Planalto. Nós vamos, o povo brasileiro, tirá-lo outra vez de lá, não tem a menor dúvida disso. Muito obrigado, senhor presidente.